Oi, especial para você que quer educar com respeito. Temos mais uma reflexão aqui e agora vamos falar um pouco mais internamente, papais, mamães e educadores. A reflexão é a seguinte: quando algo me desagrada, qual é a primeira emoção que me invade? Por que eu tô usando essa expressão, invade? Porque é assim que é. A gente não escolhe, eu vou escolher agora ficar com raiva. Não. A coisa acontece, quando a gente vê, a gente já tá sentindo tudo aquilo, pensando tudo aquilo e muitas vezes se comportando a partir de tudo aquilo, né? Falamos sobre a raiva já, né? Sobre demonstração das emoções. Se você não viu ainda, rola aí que tá aí pra baixo no YouTube. Não vou saber exatamente qual foi a reflexão, mas já falamos sobre a raiva. O que eu quero aqui é entender um pouco, ou que vocês reflitam um pouco a partir dos padrões de vocês. A gente tem basicamente duas reações ao desagrado: raiva e tristeza. Lógico que existem outras tantas e muitas delas são derivadas, né, da raiva e da tristeza e às vezes a gente nem sabe. Mas, meu filho derramou o suco, que me sobe uma coisa quente assim, eu falo, droga, de novo derramou a porcaria do suco. Eu estou me comportando a partir de qual emoção, pessoal? Raiva. Eu tô achando injusto de novo ele derramar aquele suco. E aí o meu filho derrama o suco. Eu falo, poxa, não é possível. Quantas vezes eu já te disse? Olha aí agora, a mamãe vai ter que limpar isso tudo de novo. Você não tem dó de mim, não? Não tem dó do tanto que eu trabalho? Por que não pediu para eu servir o seu suco? Porque aí não corre o risco de derramar. Que emoção é essa, pessoal? Tristeza. Eu começo a fazer várias reflexões de por que fulano está fazendo isso comigo? Como se aquilo fora pessoal. Mas não é. As crianças estão em desenvolvimento. Quantas vezes nós também derramamos coisas? Eu gosto de usar esse exemplo porque isso é muito comum, né? Quem é a criança que nunca derramou um suco, né? Que nunca deixou a garrafa d'água cair? Eu acho que não existe. Se existe essa criança que nunca deixou cair, é porque tem um adulto que ama tanto que incapacita, que não deixa essa criança experienciar essas situações. Tá? Prestem atenção nisso. Amor é uma emoção muito boa, muito maravilhosa, até a página 9. Como todas as outras. Amor demais engessa a pessoa. Eu engesso, eu incapacito o outro, eu faço tanto, eu cuido tanto, eu dou tanto, que o outro não faz nada, não sabe fazer nada. E aí depois cresce. Esse menino não sabe fazer nada, não sabe fazer um arroz, não sabe esquentar o próprio leite. Quando foi dada a oportunidade para ele fazer isso? Pense. Mas vamos voltar aqui para nossa reflexão, então. Qual é a emoção que te invade? Por que eu tô perguntando isso? Já falei aqui diversas vezes que normalmente nós temos uma situação X e a resposta dessa situação X depende muito daquilo que eu sinto, depende muito daquilo que eu penso. Então, toda vez que eu vou fazer essa reflexão, essa explicação a respeito da análise do comportamento, eu uso um coração e um balãozinho de pensamento. Por que eu uso isso? Eu uso o coração para refletir, né, aquilo pra gente se lembrar daquilo que sente, e o balãozinho de pensamento daquilo que a gente pensa. Eu sei, gente, óbvio, claro que não é com o coração que a gente sente as coisas, mas nós somos ensinados ao longo da vida que o sentimento é assim, uma coisa do coração, e tudo bem. Né? Por mais que eu saiba disso, né, que as emoções são aliciadas lá no sistema límbico, blá, 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 isso não é importante, essa teoria não é importante. O importante é que eu entenda que
A minha reação, a minha ação numa situação X depende daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso. O que leva a mãe que reagiu com raiva a reagir daquela maneira? Né? O que aquela situação diz para ela? Quais são os pensamentos que vêm? Né? Droga, menino desobediente, eu falei que não era para servir a água, ele me desobedeceu, passou por cima da minha autoridade, serviu mesmo assim, eu falei que aquilo ia dar errado, ele não me deu ouvido. Quais são as experiências que essa pessoa passou ao longo da vida e o que ela pensa quando a criança derrama? Né? Ela pensa que a criança não deveria ter servido sozinha, que tinha que esperar, né? Então ela acha que aquilo ali foi injusto com ela. A outra mãe que reagiu com tristeza, o que ela tá pensando? Ela tá pensando em todo o trabalho que aquilo dali vai dar para ela de novo, porque ela já limpou a cozinha e aí agora tem leite, suco derramado, qualquer coisa que seja, e aquilo pode dar bicho e não sei o que. Quais são os pensamentos? E isso que a gente sente e as coisas que a gente pensa a respeito disso, a partir daquela emoção, dizem muito sobre o nosso comportamento. Então, a gente se comporta na situação X a partir das coisas que a gente sente e a gente pensa na situação X. Nossa, Priscila, mas eu não penso nada. Você pensa, só que são pensamentos automáticos, assim como os comportamentos que vêm, às vezes, também são automáticos. Como não sei se vocês já perceberam quantas vezes que eu falo caramba. Porque eu era uma pessoa que falava muito palavrão, né? Fui me policiando, mesmo antes das crianças, depois das crianças isso ficou muito forte. Então, caramba, carambola, são coisas que eu falo que é uma expressão do susto, é uma expressão às vezes da raiva, para que eu não fale um palavrão, né? Já teve uma época aqui que a gente falava subscunfláutico, que é uma coisa que um amigo falava com a gente. Fala uma palavra engraçada que aquilo tudo vira piada. Então a gente já usou isso algumas vezes. Acontece uma coisa inesperada que a gente não queria que acontecesse e a gente subscunfláutico, que aí todo mundo ri e a gente dá uma amenizada naquela situação. Também é um bom recurso, afinal de contas, o humor é um excelente recurso, né? Sorriso é algo que todos nós somos capazes de fazer. A gente não precisa de um dom específico para isso, né? Algumas pessoas sorriem mais, outras menos. Então, o caramba é uma resposta automática da minha emoção raiva, às vezes, né? Do meu pensamento. Porcaria, não era pra isso ter acontecido, né? Vai fazer um negócio no computador e dá errado, caramba! Essa palavra, né, este falar, é um comportamento automático que vem a partir das minhas emoções. Agora, comportamentos automáticos que vêm a partir de pensamentos e emoções podem ser reprogramados. Exemplo, eu troquei por caramba, certo? Então, qual era a primeira palavra que vinha? Parei de falar essa palavra, troquei. Quando acontecer a situação X, olha eu reprogramando, quando acontecer a situação X, eu não quero mais dizer esta palavra, eu quero dizer outra palavra. Quando acontecer uma coisa que me desagrada, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou dizer subscunfláutico. A gente teve, há um tempo atrás, eu fiz um curso com a Lídia Weber, que é maravilhosa. E quando a gente errava no treinamento, a gente tinha que gritar, uhul! Porque normal, errei! Porque todo mundo erra, né? Porque a gente passa por essa experiência e é uma coisa que a gente pode também ensinar para as crianças para trazer um pouco de humor para aquela situação que já é complicada, gente. Vocês acham que a criança gosta de derramar as coisas? Sente feliz daquilo? Nossa, aí, de novo eu tentei fazer e deu errado. Vocês acham? Às vezes, lidar com a frustração de uma maneira um pouco mais bem-humorada pode ajudar na aprendizagem da sua criança e na sua. Então, observe qual é a emoção que te invade
E depois faça a melhor pergunta. O que eu penso a respeito disso? Por que eu sinto raiva dessa situação? Talvez você tenha boas respostas para se dar. E aí, então, a gente possibilita uma reprogramação. Mas antes disso, a gente precisa analisar o contexto. Muito bom ter vocês aqui. Eu acho que eu já disse isso nesse vídeo. Se eu já disse, eu estou afirmando que é muito bom ter você aqui. Instagram, para ver as reflexões e dividir com a gente. Aqui, curte, compartilha, manda para as pessoas que cuidam da sua criança, que estão por perto, tios, padrinhos, vovôs e vovós. Compartilha esse conteúdo, mostra aqui pro Instagram, mostra aqui pro YouTube, mostra lá pro Instagram, que esse conteúdo é bacana, que vocês gostam disso, vamos demandar uma educação diferente. E assim a gente vai ter para todo mundo. Vem caminhar comigo.